que o pastor Paulo vai chamar você para pregar a palavra. Eu falei, não, eu não quero pregar a palavra hoje não, eu quero ficar sossegado, quero me alimentar. Aí o pastor Paulo ali, olhando a Bíblia para lá e para cá, né, pastor? E o leitinho da Bíblia dele me chamando. Aí ele falou, pastor, você quer ministrar a palavra? Tal? Aí eu fiz um dedinho assim, né? Falei, não, eu não quero pregar a palavra. E no louvor, esse louvor, houve um arrependimento. Aleluia! Falei, como eu posso negar de falar daquele que me libertou, daquele que me salvou? Como eu posso negar de falar dele? Né? E veio um arrependimento assim. Eu falei, não, eu tenho que falar, né? Eu tenho que ministrar. Eu falei, então Espírito Santo me usa, né? E eu fui também folheando a Bíblia ali do lado dele, e Deus me trouxe essa palavra, me exortando a mim primeiramente, exortando a perseverança. E a palavra de Deus aqui, vou ler até o 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pode ir passando. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é o que prometeu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o amor de Deus é assim, a palavra dele é uma declaração de amor para nós. Não tem um versículo, não tem uma palavra da Bíblia Sagrada que nos fala do amor de Deus para conosco, da esperança que Ele tem em cada um de nós. E eu fui tocado nesse louvor que nós cantamos novamente e no outro também, né, que fala... Eu não sei o que ele viu em mim, mas a palavra de Deus me ensinou que ele nos olha de forma diferente. Ele não nos olha como nós estamos caminhando, às vezes por caminhos errados, por atitudes erradas, mas ele nos olha como o livro de João me ensinou a ver o olhar de Jesus a respeito de cada um de nós. Quando em determinado momento lá no livro de João, no primeiro capítulo, os irmãos de Natanael correram até ele e falaram: olha, nós encontramos aquele de quem os profetas falavam, que um dia viria. Nós encontramos aquele, o Messias, que ia trazer a salvação. E Natanael na mesma hora falou: quem? Ele falou: é Jesus de Nazaré. E Natanael já esculachou logo, né? Falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Coração talvez em caminhos errados, né? Com pensamentos, como não é muito diferente de nós em dados momentos da nossa vida. Que nós olhamos determinada situação e olhamos e julgamos, né? Às vezes a vida de uma pessoa, julgamos a uma situação, um ponto de vista errado, por eu ter aquilo que está no coração, não é um direcionamento de Deus, né? E quando Natanael foi lá e foi chegando até Jesus, ele fala assim: aí está verdadeiramente um valoroso israelita.
E Natanael se surpreende com o elogio de Cristo e fala: mas da onde me conheces? Né? E Jesus fala uma coisa interessante. Fala assim: Natanael, antes de você vir até mim, eu já te vi debaixo do pé da figueira. Muitos historiadores falam que a respeito era que naquele momento antes, quando os irmãos foram chamar, Natanael estava debaixo de uma figueira, alguma coisa parecida. Mas eu prefiro acreditar num historiador judeu chamado Flávio Joséfos, que ele conta essa história. É um judeu que viveu um período pós-Cristo, logo em seguida, e ele menciona Cristo, ele viveu na época. E ele conta a história dos judeus, da família, da cultura deles. E ele conta que a surpresa de Natanael, porque quando Jesus falou assim, a fé de Natanael mudou. Né? Ele fala assim: verdadeiramente este é o Messias. Porque Flávio José conta que Natanael tinha aproximadamente a mesma idade de Jesus. E na época em que Herodes mandou matar todas as crianças, né, que tinha um período de 3 anos, mandou matar tudo. Os pais de Natanael, para que ele sobrevivesse, escondeu ele debaixo de uma figueira num buraco que havia na raiz, e escondeu ele ali, e ele sobreviveu por causa deste momento. E mesmo até aquele momento, os Herodes comandavam ainda. E tinha o peso da sentença, né? Do rei não caía, estava o peso de morte sobre aquela geração. E ninguém falava, era um segredo de família, porque não podia se falar que Natanael era uma das crianças que sobreviveu à matança. Ninguém sabia. Mas Jesus fala: Natanael, antes que viesse a mim, eu te vi já debaixo da figueira. Que coisa maravilhosa. O Senhor já estava ali, guardando, protegendo. Então, quando fala assim, eu não sei o que ele viu, ele sabe o que viu, ele viu. Realmente, ele nos vê de uma forma diferente, ele vê a criação que ele nos criou. Ele vê a perfeição nossa, juntamente andando com Ele, com o Criador, né? Porque esse louvor que fala, não sei o que ele viu em mim, tem muitas frases que eu acho que é inspirado, porque ela fala assim, tem uma parte que fala assim, eu não sou o que deveria ser. A maioria, às vezes nós estamos caminhando, não estamos sendo aquilo que nós deveríamos ser mesmo em Cristo Jesus. Perdão, amados. Então, nós precisamos chegar no momento deste louvor, experimentar, entrar no Santo dos Santos. Porque o dia que nós realmente atingirmos esse estado espiritual, não haverá tribulação, não haverá dificuldade, não haverá falta de dinheiro, não haverá qualquer doença que seja na nossa vida, não vai nos desanimar. E nós vamos estar sempre na perseverança de voltar ao lugar santo dos santos, porque ali você vai experimentar algo inefável, como diz a palavra, como Paulo falou: olha, eu fui até o 3º céu e vi coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas surpreendentes que eu não posso ainda revelar. E Deus tem este lugar para você, tem esse novo e vivo caminho, tem um espaço reservado para você. Não é um lugar que vai lotar e você não consegue entrar quando você vai aí em algum lugar, ou vai estacionar num shopping lotado, ou numa inauguração de um açaí. Lá no lugar maravilhoso, nesse novo e vivo caminho que Jesus preparou, tem um lugar específico para cada um de nós. E Ele espera de quando Ele olhar, se estiver naquela presença daquele santuário, Ele olhar e ver eu e você. E Ele se alegrar com aquilo que Ele está vendo.
Porque a partir do momento que você está lá, você está sendo aquilo que Ele desejou que você fosse. Você alcançou a graça. Você alcançou a fé verdadeira. Porque a fé, amados, é esperança. É perseverar no meio da luta. É perseverar no meio da tribulação. É perseverar no meio das situações difíceis que muitas vezes a vida te leva a enfrentar. Eu tenho às vezes não muito conversado, eu sou um pouco mais calado, né? Minha esposa está mais próxima. Eu estou passando um momento difícil também, de trabalho secular. Não que não é dinheiro nem nada, mas é tempo. É tempo que eu sei que está sendo roubado da minha vida espiritual. É tempo que eu não consigo estar na presença de Deus. Mas a vantagem de você um dia experimentar esse novo vivo caminho, que eu já tive a oportunidade de estar várias vezes nesse novo e vivo caminho. Eu posso estar lá naquela tribulação, eu posso estar lá naquela dificuldade, eu posso estar enfrentando conversas difíceis, eu posso estar ouvindo coisas difíceis, eu posso estar sentindo cansaço, eu posso estar sentindo uma aflição, eu posso estar com dificuldade, mas o meu coração anseia por esse novo e vivo caminho todos os dias da minha vida. E eu não vejo a hora de voltar para o meu lar, porque ali eu encontro. Eu não vejo a hora de terminar. A minha gerente falou assim: nossa, você tem uma pressa de sair, parece que você não gosta daqui. Eu falei: não é que eu não gosto daqui. Tem os horários de trabalho. A partir do momento que terminou o meu horário, tem um lugar muito melhor que eu quero estar rapidamente lá, que é o meu lar. Eu quero ir para o meu lar, porque eu vejo Cristo na minha filha, eu vejo Cristo na minha esposa, eu vejo Cristo na chácara. Eu tenho a oportunidade de respirar um pouco melhor, de orar. Chego cansado, às vezes estou cansado. Esses dias a Isli estava falando comigo, eu estava assim com o olho aberto, todo fechado. Sim, filha, tá. E aí, e ela fala, né? Ela fala que é uma beleza. Então, nós precisamos buscar Deus e ter essa fé desse novo e vivo caminho, porque quando nós entrarmos nesse novo e vivo caminho verdadeiramente, mesmo estando nessa dificuldade de tempo, de trabalho, tudo secular, ou qualquer que seja a tua dificuldade, seja uma doença, seja como a pastora está falando da vida da irmã, mas você precisa olhar e buscar este lugar e alcançar a graça de estar nesse lugar. Porque quando a gente alcança essa graça, eu tenho a convicção e a firmeza de fé de que nós vamos usar as mesmas palavras de Paulo: se eu morrer hoje é lucro, se eu viver é lucro, estando com Cristo, não importa. Então nós precisamos ter essa perseverança, porque aqui nesse capítulo 10, tem lá no versículo 32, fala: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Olha só a linguagem desses versículos: aflições, tribulações, às vezes passando com alguém do seu lado, às vezes você passando essa tribulação, essas dificuldades, mas apesar de todas as dificuldades, aqui está falando, né, que
que a gente tem que ter na nossa mente, que a gente tem uma posse superior e permanente na presença do Senhor. Que essa herança é nossa, que essa herança foi dada por Cristo. Então eu tenho que perseverar na fé, nas atitudes, não importa, vamos, porque os convites vêm. Eu quero dar exemplo pessoal meu, porque eu não posso falar de ninguém. Aí teve lá um rapaz que trabalhou 4 dias e está de aviso prévio. Aí chamou todo mundo para ir para um barzinho, para fazer uma despedida. E eu vi que havia uma insistência com a minha pessoa. Não, Ed, você tem que ir, você não participa. Ah, o Ed não sei o quê, o Ed não sei o quê. Mas você tem que entender que alguns convites não convêm. Entendeu? Mas eu tenho a convicção do respeito que ela tem com a minha pessoa quando eu disser um não. Quando eu disser um não. Isso é a convicção de relacionamento. Ela ganha 100 sim. Ah, a tua mulher manda. Não, porque eu tenho convicção de fé, né? Que Deus espera que nós tenhamos essa perseverança, porque o mundo está aí. Amados, hoje se confirma a palavra de Deus que fala, que Jesus falou, olha, quando virá os tempos finais? Ele não fala, porque só está no conhecimento do Pai. Ele fala, nem o Filho tem esse conhecimento. Mas ele dá umas dicas. E ele fala que quando houver a multiplicação da ciência, haverá a multiplicação dos pecados. E já está, o negócio está. E o que você ouve hoje? A multiplicação da ciência já está. Essa inteligência artificial, a gente tem que tomar cuidado. É bom de um lado, tudo é bom. O que eu quero dizer, tudo é bom. Uma faca é boa na mão daquele que sabe usar. Para que é a faca? Né? Tudo é bom que se inventou. Mas essa inteligência artificial, eu vou ser sincero com os irmãos, ela não veio para beneficiar a humanidade. É um preparo para mais uma tribulação, né? É um preparo para dizer que você é substituível por uma máquina, né? Ah, mas quem comanda a máquina, quem faz é o homem. Mas vai chegar o dia que a máquina, ela vai evoluir e vai tomar as atitudes, né? E a gente já está vendo algumas coisas aí com as crianças. Você pergunta, faz perguntas para a inteligência artificial, ela dá uma resposta já que foi preparada, eu creio, para o anticristo, para que você faça algo diferente daquilo que Deus preparou nesse novo e vivo caminho. Porque, amados, caminhar num novo e vivo caminho é uma coisa tremenda. Um dia, quando nós compramos a chácara, eu já contei aqui, mas eu gosto de relembrar. Nós estávamos orando, aquela alegria. Quando eu entrei na chácara, nós tínhamos aquela sensação que não era nossa, né, amor? Porque era grande aquilo, eu falei assim, nossa, será que é meu? É nosso mesmo? Era uma sensação horrível, parecia que eu não tinha direito naquilo. Mas começamos a orar e entregar para Deus e falar e tal. E um dia eu saí sozinho, minha esposa acho que estava dentro de casa, não sei. Eu comecei a orar. Eu estava na mãe dela, ali quem já conhece a chácara, comecei a orar de noite e agradecer a Deus. E tive uma visão. Uma visão muito clara. Eu estava num lugar que eu olhava assim, eu via a arca da aliança e via 2 anjos querubins em pé, olhando para aquele lugar e adorando. E eu chegando atrás. E eu olhava aquilo e falei assim, nossa, o que Deus está querendo mostrar? E aí eu fui chegando mais perto. Mas o que me chamou a atenção é que cada passo que eu dava em direção à arca, os querubins davam o mesmo passo para trás. Era uma coisa assim, né? Aí eu dava mais um para frente e os querubins davam outro para trás. E aí eu parei.
E perguntei para Deus: Deus, por que cada momento que eu me aproximo mais da arca da aliança, os querubins se afastam dela? E Deus falou algo tão maravilhoso que eu comecei a chorar. Ele falou: porque está chegando os verdadeiros adoradores. O nosso lugar é ali. O dia que nós alcançarmos essa graça de estarmos na presença de Deus, no Santo do Santo, adorando os querubins, nós vamos estar, é esse lugar que foi preparado para mim e para você. E aí eu comecei a chorar e orava e a visão não subia. E eu orava assim. Aí eu, de repente, eu fiz uma pergunta, porque foi num momento espiritual de sentir algo. Eu falei assim: mas por que o Espírito Santo não está aqui, assim, fazendo algo, alguma coisa assim? Ele falou: porque o vaso já está transbordando. Não precisa mais. O vaso já está transbordando na adoração, no lugar do Santo do Santo. E aquilo eu fiquei assim extasiado, eu não sei quanto tempo eu fiquei naquela oração, naquela noite. Eu não queria sair, eu não queria voltar para minha casa, eu queria ficar ali na adoração e chorava e falava: Deus, que coisa maravilhosa. O Senhor espera que um dia nós, cada um de nós, estejamos neste lugar. Um lugar onde você vai entrar, a tua alma vai entrar num silêncio tão grande, porque não vai haver necessidade de pedir mais nada. Tudo já se completou, tudo já foi estabelecido. A tua alegria, a tua cura e a tua visão espiritual vai entender que por que você está naquele lugar. E aí os sonhos de Deus vão fazer parte da tua vida, da nossa vida. Nós vamos entender que nós estamos já pisando na terra prometida. Nós estamos já pisando num lugar onde não vai haver mais a doença, não vai haver mais guerra, não vai haver mais nada. Mas nós temos que ter a perseverança ainda nos dias de hoje. Deus espera as nossas atitudes dos dias de hoje, porque Deus nos chama para isso. Porque eu estou vendo tanta coisa acontecer, e se alguém está com a percepção aí no mundo, que eu estou tendo, a gente conversa e vê, amados, eu nunca vi tanta criança sofrer como está sofrendo hoje as crianças. Quando eu era jovem, a gente não se ouvia falar de sofrimento de criança. Mas hoje, a gente está vendo tanta coisa, tanta tristeza, tanta judiação, que tem coisas que às vezes Deus permite e a gente começa a entender mais o reino espiritual. Eu assisti um filme com a minha esposa, despreocupadamente, falei: vamos assistir. E nesse filme há uma linguagem espiritual que do outro lado fala assim: nós estamos trabalhando hoje nas crianças. Nós não estamos trabalhando no adulto. Nós começamos a trabalhar nas crianças. Porque uma criança destruída, que eu digo espiritualmente, ela é um adulto falho. Ela é um adulto falho dentro de uma sociedade, e a sociedade não é uma sociedade boa. Que quando o adulto é falho, a sociedade é ruim. Então eles estão trabalhando e mostra algumas coisas que realmente está aí. Devagarzinho vão trabalhando nas crianças, na mente das crianças, com algumas coisas, né? Isso é normal, isso é legal, isso é um desenho que não tem, sabe? E vai colocando, e vai destruindo. E a gente não pode deixar isso entrar dentro da nossa casa, da nossa vida,
Primeiramente da nossa vida, porque a partir do momento que eu deixo entrar na minha vida, eu deixo entrar na vida da Isli, da minha esposa. Então nós temos que entender e perseverar na fé, porque a palavra de Deus, ela nos exorta, né, para que venhamos a continuar firmes, né, na fé. E ele fala no versículo 35 do capítulo 10: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não jogue fora. Acredita que essa recompensa vai chegar na tua vida. Acredita, né? Necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então a promessa só vai chegar até a tua vida quando você fazer a vontade de Deus. Não é a vontade do mundo, não é a vontade da pessoa que está ao teu lado, do ser humano, é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos fazer a vontade do irmão, para ficar bonitinho. O irmão pode falar que... Não, pergunta para Deus. Se Deus falar não é para fazer, você não faz. Então a palavra está avisando para a gente ter essa perseverança de fé. No 37 faz: pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Amém? Mas o meu justo, ele está confiando em você. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Olha que coisa terrível. Deus olhar em você não dá prazer nele. Já pensou um filho, um pai, olhar no filho e não ter prazer com as atitudes do filho? Não é triste? Nós estamos aqui todos em adultos, né? Que filhos têm netos, uns têm netos, né? E quando eu tiver neto, eu não sei se eu peço a Deus até eu sei, então eu creio que eu vou, mas tudo bem. Então, é triste quando você olha o pai, uma mãe, olha o filho, vê que não... Meu Deus, eu fiz tanto para que ele fosse assim e hoje ele não é. Totalmente diferente e para o lado que você não quer. Não é triste? Deus é a mesma coisa, Ele é Pai. Ele tem um amor enorme, né? Ele não quer ver. Mas Ele fala: nós, porém, né? O apóstolo falando, não somos daqueles que retrocedem, é perseverança para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É isso que nós temos que entender, que nós não temos nada nessa terra. Um dia nós vamos embora, seja transladado, seja adormecendo, que não é morrendo, personagens, né, da fé. Mas ele fala assim: todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram apenas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho que entender que a minha terra é outro lugar. Eu tenho que ter fé que tudo que eu faço aqui não é eterno. Eu posso construir uma casa, eu posso ter isso, eu posso ter um carro, não é proibido. Isso, não estou contra isso, mas isso não é o fundamento da tua fé. O fundamento da tua fé é outro lugar. O fundamento eu trabalho porque eu preciso sustentar minha família. Falar de Deus que eu sou o cabeça da minha casa, eu tenho que sustentar a minha filha, a minha esposa, eu tenho que ralar, né? Então, mas isso que eu estou conquistando para elas e para mim não é importante. O que é importante é permanecermos na fé
e sabermos que um dia estaremos andando pelo novo e vivo caminho em Cristo Jesus. É isso que é importante para a nossa vida. Não nos deixemos nos levar pelo que o mundo começa a trazer, ditar como é modismo, né? Hoje tudo é modismo. Hoje eu estava indo vendo algumas coisas e estava falando, a cor do momento é a preta. A cor do momento é não sei o quê, não é assim? Uma vez eu lembro que eu estava lá trabalhando na Latam, quando eu cheguei a trabalhar, eu olhei para todas as mulheres, parecia que eu via a mesma mulher em todas. Tava tudo com aquele cabelo cinzento, como chama, não sei o nome, que foi uma época aí. Não tinha um cabelo que ficava assim, fazia luzes assim, todas estavam com luzes. Aí fiquei olhando assim, falei, meu Deus, não reconheço quase todas, porque era moda. E muitos, algumas não, mas não vou julgar, mas muitos fazem aquilo porque tem a necessidade de ser alguém, ainda não se encontrou como pessoa. Que eu já passei por isso. Não era o sapato que tinha que fazer a diferença, era a minha pessoa. Eu acreditar verdadeiramente. A partir do momento que eu vim para Jesus, eu descobri quem eu era e acreditei em mim. E falei, não, eu tenho um valor, que Cristo me ama. E quando você toma posse dessa verdade dentro da sua vida, você irradia. Porque eu vinha descendo na minha rua lá na Ponte Rasa em São Paulo, da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, novo convertido. Aquela primeiro amor, né, pastor? Você vem cantando, vem. Aí eu olhei na calçada, estava lá, depois de Jesus crucificado, numa fogueira, e um olha para ele e fala assim, uai, mas você não é um deles? Por quê? Pedro, não, não sou não. Mas não adiantava Pedro falar que não era, porque que hoje você entenda a palavra e busque esse novo vivo caminho todos os dias e entre no Santo do Santo. Gente, que coisa maravilhosa. Você sentir a paz de Cristo, né? Às vezes quando entra um bom dinheiro na conta, você paga todas as contas, você faz assim. E no outro mês está lá, batendo de novo na tua porta. E às vezes aquele mês você não tem o que tinha no outro mês. Mas a paz de Cristo não, ela permanece. Ela te alegra o teu coração, seja no pouco, seja no muito. Você está dando glória. Você está louvando ao Senhor. Você está buscando a face dele, que pode fazer a diferença na sua vida todos os dias. E que você hoje entenda que Deus espera que você esteja neste lugar, para que a tua alma se aquiete, para que haja paz no teu coração, para que haja alegria no meio das tuas tribulações, que as pessoas vão ficar confusas. Fala, nossa, aquela pessoa está passando tanta dificuldade e ela está ali, sorrindo, cantando, passa perto da casa simples, mas está aquele louvor gostoso, né, cantando aquela alegria. E Deus está se alegrando com a tua presença, com a tua voz. Então tenha um encontro todos os dias com Deus, não é só, aqui é um momento de alimentação, é um momento onde que você, a palavra aqui fala no 10, você lê todo, fala que você tem que congregar, você tem que estar ali junto, né? Estimulando um ao outro, para que as tuas obras sejam perfeitas na presença de Deus, que você possa ter essa comunhão todos os dias, né? Põe um fundo musical aí, bem, que vamos orar e pedir a Deus que haja, que o Espírito Santo possa te encher
cada vez mais, e que você tenha um entendimento dessa verdade de Deus e você possa falar, exalar o bom perfume de Cristo. Não importa que você entre em silêncio nos lugares, mas as pessoas vão observar que há algo diferente em você, que há uma paz que às vezes ele não entende e te constrange, e que essa palavra possa crescer dentro dos seus corações, Senhor, trazendo a esperança e a perseverança na fé daquilo que o Senhor deseja com cada um de nós. Que cada um tem um chamado específico, Pai. Nós sabemos que cada um tem um chamado na Tua presença, mas que eles possam, Pai, alcançar a graça do conhecimento desse chamado, que eles possam alcançar a graça de saber que nesse chamado há poder para enfrentar todas as batalhas que o inimigo põe à nossa frente. Como diz a Tua palavra, aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus expulsarão demônios, Pai, imporão suas mãos sobre os enfermos, eles andarão sarados e curados. Pai, nós estamos carregando esta verdade dentro de cada um de nós, que nós possamos usar esse poder com ousadia onde quer que nós estivermos, seja no trabalho, seja na rua, seja dentro de casa, não importa onde nós estivermos, que este poder seja manifestado pela liberdade que há em nós, da comunhão perfeita com o Teu Santo Espírito. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a Tua igreja viva poderosamente a Tua vida, Senhor, a vida de Cristo, a vida que traz paz, a vida que traz esperança, a vida que vem curando os casamentos, vem curando os relacionamentos dos pais com os filhos, a vida, Senhor, que traz a esperança nos corações de cada família. Por isso eu oro nesta noite, Senhor, para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam abençoadas nessa noite, porque há esperança, Pai, no nosso coração, há esperança, e nós queremos perseverar na fé, porque nós temos fé que um dia o Senhor virá e não tardará, como diz na Tua palavra, e nós andaremos com o Senhor na alegria do Teu coração, na alegria perfeita, como o Senhor orou para nós, Pai. Vamos fazer morada neles para que a alegria deles se complete, porque nós somos a essência que vai completar a nossa alegria. Cristo é a essência perfeita para que a nossa alegria se complete nessa terra, para que tudo aquilo que nós fizermos ou andarmos, nós andaremos de alegria, com o coração tranquilo, sabendo que não importa a dificuldade, o que importa é que Cristo está conosco, e o poder que habita nele já foi conquistado na cruz do Calvário. Nada poderá te afetar, nada poderá te tocar, nada poderá tirar você do caminho, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que pega você pela mão e te carrega, falando: vem, filho, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, entra nesse novo e vivo caminho que eu construí para você. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que esta verdade permaneça no meio da Tua igreja até a Tua volta, Senhor, até a Tua volta, para que nós possamos verdadeiramente experimentar essa graça para toda a eternidade. É isso que eu espero, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor pela